interferência no processo judicial de Jair Bolsonaro. Ele quer anistia para Jair Bolsonaro. E aí como é que Lula vai ligar para ele para discutir argumento ao governo brasileiro, a soberania do país ou o andamento de um processo judicial? Não é diferente do caso da China ou da Índia? Raquel, com todo respeito, Raquel, em que momento chegou a essa situação que você cita? Depois que o Lula o provocou durante mais de 10 vezes, com piadinhas, com agressões espontâneas, querer desdolarizar, querer criar uma nova moeda, tá certo? Querer ao mesmo tempo romper acordo com os Estados Unidos, crítica de que ele é um imperador, não foi eleito, na maior vitória que os americanos já deram ao presidente da República. Então, essas coisas todas, tá certo? Isso é aquilo. Provoca. Mas, governador, mas vamos aos fatos, governador. Ele quer realmente aí se resguardar na condição de tadinho. Governador, mas, por exemplo, vamos aos fatos. A carta do Trump, no abre da carta do Trump, ele fala exatamente sobre o processo de Bolsonaro, né? Que é isso que a Raquel estava falando. Quer dizer, a pressão que vem dos Estados Unidos é para que o governo brasileiro interfira no judiciário brasileiro. O executivo interfira no judiciário brasileiro. Quer dizer, isso faz algum sentido na sua visão? Não, de maneira alguma. Não tem nenhum sentido. Agora, por que o processo deteriorou? Olha, eu sou o maior adversário do Lula, o mais longevo adversário do Lula. Conversei com o Lula desde o primeiro dia que ele ganhou a presidência da República. Tem nenhuma dificuldade de falar com ele. Tá certo? Agora, por que ele provocou esta situação? Fabiola, uma coisa importante na vida da gente é a experiência que a gente acumula. Certo? Tá aí o Josias, tá certo? Que sabe que quando o Bush ganhou as eleições nos Estados Unidos, tá certo? Nós tivemos uma reunião no Canadá. O Fernando Henrique nos convidou à época, deputados federais, senadores e tudo. E estava lá exatamente o Hugo Chávez, tá certo? E começou a provocar o Trump, o Bush, entende? Então você nota que isso é uma prática, tá certo? Muito característica da América Latina, certo? Então desde aquela época começou essa provocação para aí fazer o que fez na Venezuela. Se você buscar, os fatos se repetem, a história se repete, só que em momentos diferentes. Então o que o Lula fez foi isso. Tem algum motivo, eu lhe pergunto, tinha algum motivo, Fabio, de um presidente do Brasil, que tem o seu maior aliado, que são os Estados Unidos, e simplesmente chegar e se posicionar, ser um imperialista, deixa o pai de jabuticaba, vou desdolarizar a moeda no mundo. Então, quer dizer, são essas agressões, isso leva a quê? E qual é o objetivo? Aonde ele quer chegar? Agora, você quer discutir a consequência do problema? Não. Mas qual é a causa determinante do problema? Isso não pode ser deletado de maneira alguma. Então essas coisas precisam ser, a narrativa tem que ser na extensão dela, tá certo? Governador, sem deletar nada, o Lula também teve relacionamento muito adequado com o Bush e com outros presidentes de republicanos, né? Agora, nesse momento, sem prejuízo da crítica que pode ser feita ao governo e ao Lula, o Lula começou a deslizar desde a campanha, quando ele manifestou uma torcida pela Kamala Harris durante o processo eleitoral. Você pode ter uma preferência, mas como presidente da República não seria conveniente manifestá-la, né? Então não se exclui a hipótese de criticar o comportamento do presidente. Mas quando os senhores, e aí me refiro aos senhores, porque outros governadores têm o mesmo comportamento, né? Quando os senhores deixam de criticar também o serviço que é feito pelo Eduardo Bolsonaro no exterior, não perdem um pouco da credibilidade, a crítica não fica fraca, porque é preciso reconhecer problemas dos dois lados, né? E os senhores parecem criticar o governo, e é criticável, mas contemporizam com o bolsonarismo, com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro hoje é deputado federal, exercendo o mandato, traindo o Brasil no exterior. Não seria o caso de ponderar os dois problemas, governador? Josias, imagina bem, Ronaldo Caiado, o presidente da República, e um deputado sendo mais eficiente do que eu, presidente, do que o meu Itamaraty, do que toda a estrutura federal de um governo. Por favor, que balança é essa sua? Josias, um deputado federal e um presidente da República. Josias, aí o cidadão quer buscar, olha, você sabe, eu não dou conta, porque lá tem o Eduardo Bolsonaro que está impedindo tudo. Por favor, essas coisas precisam ser dadas o devido valor e o devido peso a cada uma, tá certo? O que não pode é imaginar que apenas ele é que provocou tudo isso. Você acha que todas as ações para tentar cada vez mais penalizar as big techs, cada vez mais ações para dizer que quer a desdolarização do país, a cada vez mais dizer que ele é um imperialista, você acha que tudo é secundário e que o importante é um deputado federal que ficou lá criticando? Ora, seria um grau de incompetência. Se o Lula, presidente da República, não consegue falar com um chefe de Estado, com a estatura que tem um presidente da República do país, esse homem deve pedir a demissão. Ele não está preparado para ser presidente da República, está preparado para ser presidente do PT. Como é que o senhor avalia o trabalho que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Como é que o senhor avalia o comportamento? O problema dele, ele é deputado, ele faz o que ele quiser, tem a liberdade de falar. Os meus opositores aqui têm liberdade de agir, José. Perdoe, só para complementar o raciocínio. O senhor é candidato à presidência da República, não é? E o eleitor espera enxergar nos candidatos um exemplo, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de ouvi-lo, sobre a sua opinião, que ele tem o direito de fazer o que ele bem entende, sim, e ele está fazendo. Mas o candidato à presidência, qual é a mensagem que o senhor emite ao eleitorado? O que é que o senhor acha do trabalho que ele realiza? Olha, em primeiro lugar, eu sou candidato a presidente da República, e repito aqui a vocês todos, para que no primeiro dia de presidente da República eu vou assinar a anistia de todos. Em primeiro lugar, tá certo? Eu vou pacificar o país. Em segundo lugar, eu, presidente da República, tá certo? Eu vou entender que terão ali dezenas, eu já fui do parlamento durante 24 anos, já terão ali dezenas de deputados e senadores que farão oposição a mim. Esteja ele no Brasil, esteja ele na França, esteja ele nos Estados Unidos, esteja ele na Austrália, onde quiser. É direito dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ir lá declarar o que ele desejar. Eu não vou guiar o meu governo, porque um deputado foi lá falar mal de mim. Mas governador, é direito dele interferir, é direito dele prejudicar as empresas brasileiras, governador? É direito dele prejudicar as empresas brasileiras, porque assim como alguns estão vendo, que ele fez isso, né? Mas eu acho que esse que é o que o José está perguntando. O senhor, como governador de estado, que tem que, inclusive, lidar com isso no seu estado. O senhor, como um pré-candidato à presidência da República, quando o senhor vê um parlamentar que é da direita indo para os Estados Unidos e pedir para que o governo americano interfira no Brasil dessa maneira, prejudicando economicamente o Brasil, o senhor acha que tudo bem? É uma liberdade de ele fazer isso? E o Lula ir lá na
Argentina e mandar soltar a ex-presidente condenada por corrupção, ela ia mandar o avião da FAB lá no Peru para buscar a condenada, a primeira-dama também, para o Brasil, o sol com a peneira. Não vão querer tapar o sol com a peneira. Imagina bem, um presidente da República, e você vem me dizer, Josias e Fábio, que o Lula não está aplaudindo o que está acontecendo lá dentro de casa. Governador. Que o não está mandando ele falar isso toda hora. Governador. Vamos ser realistas, gente. O presidente da República quer a crise. Ele quer a crise, Josias. Vamos ser realistas, Fábio. Ele quer o acirramento com o Trump a todo momento. Você não enxergou isso? É a única maneira, o cara está lá, tá certo? Ele não tem programa de governo. De repente vocês dão publicidade. Não, ele está contra os BBB, as bets, os bancos e os bilionários. Ele é o presidente. Por que ele não faz nada? Agora ele é contra o Trump. Ele é contra o Trump por interesse. Da mesma maneira que ele é contra o BBB. Por que ele não toma atitude contra o BBB? Governador. A bet está na mão dele. O banco está na mão dele. Os bilionários estão na mão dele. Por que ele não toma decisão?